E falando em saúde, o câncer de mama é o tipo mais frequente entre as mulheres no Brasil. Ele corresponde a 28% dos casos novos de câncer a cada ano. Mas apesar desses números alarmantes, engana-se quem pensa que o diagnóstico é sentença de morte. Por isso está aqui comigo o médico oncologista, Dr. Sandro Reichel. Tá certo? Certo. Então, seja muito bem-vindo. Gente, Obrigado. Esse é um bate-papo muito importante e não é só porque é o mês Outubro Rosa. É realmente interessante que a gente discuta sobre esse assunto, porque o câncer de mama afeta e muito as mulheres, e não só no Brasil, como também no mundo. Doutor, mudou muita coisa de anos para cá, né? Antigamente era feito o diagnóstico do câncer de mama e o mesmo tratamento para todas as pessoas. Hoje em dia mudou isso, né? Sem dúvida. Claro que o principal sempre é o diagnóstico precoce, né? A gente sabe que 85% dos tumores de câncer são curáveis apenas com a cirurgia num estágio inicial. Mas quando isso não ocorre, nós temos os tratamentos que conseguem prolongar bastante a sobrevida desses pacientes. E com qualidade, isso que mudou comparado com antigamente. Pois é, se a gente for falar um comparativo, antigamente se a gente falasse em AIDS, a pessoa com o vírus HIV vivia o quê? 2 meses. Hoje em dia consegue ter uma vida com o vírus, claro, reprimido, mas consegue viver durante muitos anos. E o câncer de mama está evoluindo para isso. Se a gente for falar dos tipos de tratamento, o que seria a medicina personalizada? A medicina personalizada consiste em individualizar o tratamento para os pacientes. Hoje em dia, antigamente a gente tratava empiricamente, quer dizer, o paciente tinha um diagnóstico de câncer, mesmo retirando a doença, era feito quimioterapia ou hormonioterapia, sem muito saber se isso funcionava para esse paciente. Hoje em dia a gente consegue saber se o paciente tem receptores hormonais, ele merece fazer hormonioterapia. Se não tem receptores hormonais, pode ser indicado quimioterapia e assim outros tratamentos seguintes. Nós conseguimos hoje em dia saber qual é a biologia do paciente, do tumor. Se é um tumor mais agressivo, por exemplo, um luminal B ou um HER positivo, nós temos remédios específicos que bloqueiam essa mutação. E assim por diante, a gente consegue individualizar um mesmo tumor, dependendo qual é a biologia molecular do paciente. Isso é muito interessante, tá? Porque nós somos diferentes uns dos outros, né? Nosso DNA é diferente e precisa de um tratamento especial. E existem alguns tipos de tratamento para a gente explicar para o pessoal de casa. O que seria a terapia-alvo? Terapia-alvo justamente é um processo onde a gente tenta achar um alvo e aí com esse alvo fazer um remédio que bloqueie isso. Então as respostas são bem superiores do que apenas uma quimioterapia ou uma hormonioterapia. Quando se fala em terapia-alvo, às vezes na imprensa sai, então é esse remédio que só afeta as células tumorais. Não, ele afeta só as células tumorais numa porcentagem maior. A resposta é maior e mais duradoura. Mas é claro que essas mutações podem ocorrer em outras partes do organismo, tendo também alguns efeitos colaterais, diferente da quimioterapia, é claro. Pois é, a quimioterapia é o que a gente já está mais habituado, então vamos explicando as outras terapias que hoje existem disponíveis no mercado, né? Tem a hormonioterapia, o que seria essa terapia? Por exemplo, a hormonioterapia consiste em medicamentos, nós temos via orais e injetáveis também, que bloqueiam os pacientes que têm receptores hormonais positivos. Então nós fazemos um exame no tumor da paciente e lá nós vamos detectar se tem receptores hormonais, nós podemos dar hormonioterapia. Existe uma característica molecular chamada luminal A, que mesmo o tumor, quando é retirado e nós vamos fazer um tratamento preventivo, muitas vezes não se faz só quimio e hormonioterapia no paciente que tem câncer metastático, mas sim prevenção. Às vezes tumores pequenos podem necessitar de quimioterapia para ter uma prevenção melhor. E a hormonioterapia também nesse sentido. Antigamente, nós não dosávamos os receptores hormonais, a gente não tinha condições, isso no mundo inteiro. A gente dava um bloqueio hormonal para os pacientes pós-menopausa e pré-menopausa não. Hoje em dia a gente sabe que o benefício é melhor quando a gente tem esse receptor sabido, né? Legal. E agora se a gente for explicar, quando que é necessária a quimioterapia? Porque a gente vê essas outras terapias disponíveis e fica pensando, poxa, mas a quimioterapia é tão invasiva, então para que utilizar esse tipo de terapia? Tem que saber também que a quimioterapia também evoluiu, né? Tem alguns efeitos colaterais, principalmente na mulher, ainda tem algumas quimioterapias com queda de cabelo, mas não são todas que têm a queda de cabelo. E a quimioterapia também pode ser feita numa fase logo inicial. Por exemplo, tem tumores que são pequenos,
que alguns pacientes recebem quimioterapia, depois hormonioterapia e assim por diante. E tem alguns tumores grandes que não precisam. Mas por que isso? Justamente pela medicina personalizada. Nós sabemos que a biologia desse tumor ele é mais agressivo, outros menos agressivos. Os menos agressivos, talvez a gente só precise dar hormonioterapia quando tem receptores hormonais positivos. Então, nós podemos conduzir o paciente para uma linha de tratamento mais específica para aquele tumor. A quimioterapia pode ser usada tanto numa fase inicial como em doença metastática também, né? E qual a diferença da químio para a radioterapia? A quimioterapia seria um tratamento sistêmico. Nós temos quimioterapias que podem ser na veia, tipo um soro. Temos quimioterapia também via orais, né, que o paciente ingere em tempos. E a radioterapia seria um tratamento localizado. Então, por exemplo, você tira um tumor de mama e faz um tratamento conservador, né? Então preserva a mama. Para evitar que tenha outras lesões ao redor, nós fazemos radioterapia em cima dessa mama para prevenir o aparecimento de novos tumores. E com todo esse avanço da medicina, os eventos adversos, os efeitos colaterais como náusea, vômito, têm diminuído? Sim, nós temos os medicamentos quimioterápicos que se desenvolveram com uma melhor qualidade, mas também nós temos medicamentos adjuvantes, que fazem com que haja diminuição desses efeitos colaterais. E isso também é subjetivo. Tem pessoas que são mais sensíveis, tem mais efeito náuseas e vômitos. Aí nós temos remédios mais fortes para combater as náuseas e vômitos também. Então, atualmente, é claro que pode ocorrer, mas atualmente a gente quer que não ocorram os efeitos colaterais como aconteciam antigamente. Hoje em dia, uma pessoa com câncer de mama, se a gente for pensar em tempo de vida, ela pode viver com qualidade de vida, mesmo até com câncer de metástase, né? Que é aquele que afeta os outros órgãos. Metástase é quando a célula sai de um lugar e se instala em outro órgão. E isso, claro, nós podemos tratar esse paciente cronicamente. Com esses novos medicamentos que estão vindo, terapias-alvos, que a gente seleciona o paciente com o melhor alvo para o medicamento, faz com que a gente tenha mais certeza que esse tratamento vai dar certo. Existe também a pesquisa do material genético, onde a gente avalia quais são as mutações que esses pacientes podem ter. Isso já é realidade. É claro que, infelizmente, é um custo, porque isso vai para os Estados Unidos e esse material faz uma numeração de vários tipos de mutação, mas isso nós temos disponível e provavelmente logo vamos estar para todo mundo. Que ótimo, viu? A tendência vai ser essa, né? Com certeza, notícia boa. Ó, passou o tempo em que câncer de mama, o diagnóstico era sentença de morte. A gente já avançou muito na medicina, né? Muito obrigada, doutor, por ter participado e esclarecido as dúvidas. Obrigado pela oportunidade.